Bom, vamos para a nossa última aula de ecologia, em que a gente vai falar hoje sobre poluição ou desequilíbrios ecológicos, desequilíbrio ambiental, tanto faz esse tema. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a diferença entre poluição e contaminação. A contaminação é a presença no ambiente de seres patogênicos que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva ao homem. Então, um ambiente contaminado é um ambiente em que a gente tem aí micro-organismos, bactérias, por exemplo, ou algum tipo de substância que em certas quantidades pode causar algum problema para o homem, como por exemplo metal pesado. Já a poluição é uma alteração ecológica do espaço, do ambiente, uma alteração que atinge os seres vivos, mas sempre provocada pelo homem, que prejudique direto ou indiretamente nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais, como a água e o solo, e impedimentos a atividades econômicas como a pesca e a agricultura. Então, a poluição, ela causa uma alteração do nosso bem-estar. Não exatamente um ambiente poluído, ele está contaminado, Ele pode não estar contaminado com algum agente patogênico, por exemplo, tá? Dificilmente um ambiente contaminado não esteja poluído. Pode ser que ele não aparente uma poluição. Você pode ter um rio que está contaminado, por exemplo, com Schistosoma mansoni, que causa esquistossomose, e o rio está com uma água bem clarinha, porque ali a gente não vê, por exemplo, esgoto. Tem a outra parte do rio, mas ali não exatamente, mas tem o micro-organismo que causa doença. Então a gente tem várias formas de poluição na realidade, que é essa forma de distúrbio, de alteração do nosso bem-estar, que pode prejudicar a água, o ar, o solo, podem ser alterações de presença, pode ser de vibração, de radiação, de substâncias. Um dos fatores mais tradicionais que causou isso ao longo do tempo foi o crescimento populacional, Então, o crescimento da população levou ao maior desenvolvimento da indústria, que levou a uma série de outros crescimentos que, por um lado, é bom, temos vantagens com isso, mas ao mesmo tempo também trouxe alguns problemas para as populações humanas. Então, o aumento das atividades industriais, o aumento da agricultura, da pecuária, das minerações, da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, para o uso dos motores, dos carros. Então, o aumento e o crescimento da população foi levando a esse problema. A gente tem vários tipos de poluição diferente, tem coisa que eu nem coloquei aqui, como por exemplo a poluição radioativa, que fala de radiação, depois a gente fala disso, mas a gente pode falar aqui do ar, da água, do solo, térmica, sonora, visual, e às vezes uma forma de poluição ela atinge vários lugares diferentes, Uma poluição, por exemplo, na água, às vezes também atinge o solo, que também atinge o ar, e por aí vai. Eu vou pular essa parte, mas vou ficar um outro documentário para vocês verem. Começando pela poluição do ar, isso é um problema muito sério, Então, vocês veem aqui pelo gráfico que a maior parte dessa poluição do ar, ela é causada pelo monóxido de carbono, que é uma variação do carbono, que é um dos produtos que a gente tem em maior frequência e proporção na atmosfera, e que dependendo da combinação ele pode ser altamente tóxico para a gente. Então, motores de carros, por exemplo, é um dos grandes causadores e eliminadores de monóxido de carbono, além das indústrias, das fábricas. Essa imagem aqui da pessoa de bicicleta mostra bem algumas populações, algumas cidades que são muito populosas, em épocas tradicionalmente de muito carro, Não sei se vocês estão acompanhando agora, mas eu hoje mesmo vi uma reportagem que mostrava os níveis de poluição, como estão hoje com o isolamento social. Então, mostra muito como mudou isso ao longo do tempo. Das épocas normais para o que a gente está vivendo agora, Muito menos carro na rua, muito menos pessoas, menos uma série de processos acontecendo. O que eles dizem que não é exatamente uma vantagem, porque isso é muito pontual. Se a gente fosse diluir isso ao longo do ano, a gente não teria nenhuma mudança. Então, não é o isolamento que vai resolver o problema da poluição, das mudanças climáticas, até porque isso é por um tempo curto. A gente deveria ter ações e atitudes ao longo da vida
que fizessem, promovessem essa redução. Esse monóxido de carbono, ele é um gás incolor, inodoro, né, sem cheiro, então a gente não percebe. Ele é altamente tóxico, principalmente porque ele se liga à hemoglobina, então a gente acaba tendo um problema de circulação sanguínea por causa disso. E ele causa morte por asfixia, quer dizer, a gente não está percebendo a presença dele, a gente não está percebendo a quantidade dele no ambiente e a gente pode morrer muito rapidamente por isso. Na época daquele fogo lá na Boate Kiss, lá no sul, um dos problemas graves foi isso, né? O tipo de queima que teve dentro da boate por conta do uso de fogos foi por conta da liberação de monóxido de carbono, tá? Então as pessoas demoraram muito a perceber, mesmo estando no ambiente fechado, demoraram a perceber aquilo ali. Aquilo foi causando um processo fisiológico, né? Que é asfixia, perda de consciência, tonteira, mal-estar, enjoo, até as pessoas se darem conta de que aquilo ali realmente era um processo grave, né? Demorou muito. Um ambiente muito grande, mas com muita gente, com uma única saída, uma única entrada e saída ao mesmo tempo. As pessoas se aglomeraram, não conseguiram passar, muitas pessoas morreram pisoteadas, morreram porque não conseguiram sair, né? Então, isso é um problema muito sério. Essa característica desse gás acaba sendo muito grave. O dióxido de enxofre também é um gás tradicional que também leva a essa poluição, que já é produzido por conta dos processos industriais e dos veículos também, né? Um dos grandes problemas desse dióxido de enxofre é que ele reage com vapor d'água natural da atmosfera e junto com esse vapor d'água ele forma o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico é altamente ácido, né? Ele é altamente tóxico, ele causa uma série de problemas. Então, quando a gente tem a chuva ácida, que a gente vai ver daqui a pouco, isso faz com que chova uma precipitação que não está no seu pH normal, né? Ela está mais ácida do que o normal. Isso vai causar uma série de problemas, inclusive não só fisiológicos, né, para as populações, respiratórios, mas para o ambiente, até para algumas construções. O dióxido de nitrogênio também, que é muito parecido com o dióxido de enxofre, e ele também reage com vapor d'água, também causando a formação do ácido nítrico, prejudicando aí no momento dessas chuvas ácidas. A gente não costuma perceber uma chuva ácida, mas ela acontece de vez em quando. Então, como é uma chuva que ela reduz o pH por conta dessa combinação desses gases, quando essa chuva precipita nos ambientes, né, então, por exemplo, no rio ou no mar, isso vai inibir o crescimento do fitoplâncton, né, já que não é um ambiente favorável para o crescimento dele. Se você tem um prejuízo ali na base de uma cadeia alimentar, você vai ter o prejuízo na cadeia como um todo, tá? Isso diminui biodiversidade. Em termos de vegetais, essa chuva causa lesão na superfície das folhas das plantas, então isso atinge o transporte de seiva, a transpiração, as trocas gasosas, né? E também traz problemas para a gente, né? Então, problemas de pele, por exemplo, são muito comuns. O que vai acontecer? A gente tem as camadas de ar mais baixas, né, mais próximas aqui da gente, elas normalmente são mais quentes, né? Por conta do sol, né? O sol tem a irradiação do sol, essa irradiação chega aqui na superfície da Terra e aquece o solo, tá? Então essa parte mais baixa, próxima da gente, ele normalmente é um ar mais quente, tá? Esse ar mais quente, por ser menos denso, ele sobe levando alguns poluentes em algumas situações, tá? Então, ao subir, esse ar se torna mais frio e denso e acaba descendo de novo, criando uma corrente de convecção. Como assim? Então, esse ar quente, ele é menos denso, é como se ele fosse menos pesado, né? Então, ele desce, né, em algum momento, e o ar tem uma inversão disso, tá? E isso acontece regularmente, tá? Você tem essa inversão, é igual, por exemplo, quando acontece no mar. Você está lá dentro d'água, está sentindo uma temperatura agradável, de repente vem uma corrente gelada, né? Isso também é uma corrente de convecção, tá? Uma mudança. Mas o que acontece exatamente para um problema de inversão térmica, né? Porque inicialmente não é um problema. O que acontece no problema da inversão térmica
é principalmente nos meses mais frios, né, que são os meses de inverno. O que vai acontecer? A nossa região aqui próximo da gente se torna mais frio. Por quê? Como a gente tem menos incidência solar, né, um sol com uma incidência bem menor, né, bem mais fraca por conta da estação, ela não aquece tanto aqui o nosso solo. Então, o que vai acontecer? Esse ar frio vai descer e vai empurrar o ar quente para cima, tá? Então, esse ar quente que está em cima, ele vai formar uma camada que impede que esses poluentes que estão aqui próximos da gente se dissipem para a atmosfera, tá? Então, se vocês olharem a imagem, vocês conseguem ver que esse ar frio desce, né? Mais denso ele desce, e aí ele acumula toda essa poluição aqui perto da gente, perto das grandes cidades. Então, se no inverno vocês olharem, daqui a pouco a gente vai estar nesse momento. Se vocês olharem assim no horizonte, nas cidades que tem maior número de casos de poluição, você consegue ver praticamente essa linha aí divisória que vocês estão vendo aí na imagem, né? Você vê o ambiente mais próximo da gente mais escuro e para cima um pouco mais claro. Se vocês procurarem isso, vocês vão achar no Google com facilidade. É justamente esse acúmulo de poluição aqui muito perto da gente, tá? Principalmente nas cidades mais poluídas, né? Isso traz uma série de problemas respiratórios para a gente. Até então, o efeito estufa é um efeito natural, tá? Então, ela passa a ser um problema quando a gente tem muitos gases de efeito estufa, né? Que são principalmente gás carbônico e metano, além do dióxido de nitrogênio, mas gás carbônico e metano são os principais. E essa quantidade de gás, né? Elas causam uma barreira na superfície da Terra e essa barreira impede a dissipação dessa radiação. Então, isso se torna o efeito estufa ainda pior, né? A gente ainda mais quente. Então, esse efeito estufa que leva a um aquecimento global, por exemplo, tá? Isso foi acontecendo e piorando conforme o processo da Revolução Industrial, né? Então, o aumento das populações, o advento da indústria, isso foi fazendo a gente liberar muito mais desses produtos, tá? O metano também com os processos de decomposição, mas quando é um processo de decomposição natural, ok, né? Mas a gente tem aí a pecuária, em que o gado libera muito desse metano também na natureza. Então a gente tem uma série de processos artificiais, né, que não são os naturais causados pelo homem, né? A respiração celular libera CO2, mas até aí tudo bem, é um processo natural, processo de decomposição também, mas a gente tem a queima dos combustíveis fósseis, a gente tem os processos de combustão, as indústrias, então tudo isso piora muito, tá? Em 97 a gente teve uma reunião organizada pela ONU, que foi chamada de Convenção de Kyoto, né? Que foi realizada no Japão, em que reuniu 175 países que estão associados à ONU, e a ideia era definir metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa, tá? E aí, a partir disso, gerou um documento, que é o chamado Protocolo de Kyoto. Então, isso foi em 97. Eles usaram dados de 90, e a ideia era que em 2012 tivessem conseguido reduzir 5,2% da emissão desses gases de efeito estufa, tá? Então, algumas propostas foram reformar o setor de energia e transporte, que são grandes colaboradores aí para esse problema, promover o uso de fontes renováveis, que a gente tem falado muito sobre isso, limitar as emissões de metano e proteger florestas e outros sumidouros de carbono, né? Sumidouros de carbono são grandes florestas e áreas que têm muito ou plantas terrestres ou fitoplâncton, né? Porque aí eles vão capturar esse carbono em excesso e fazer fotossíntese, né? Eles convertem esse carbono em fotossíntese. Os Estados Unidos não assinou esse protocolo, né? Não quis assinar, não quis assumir essa responsabilidade. É um dos grandes poluidores, né? E existem falhas, né? Então, apesar da boa vontade, entre aspas, né? Da boa intenção, entre aspas, foi definido ali um comércio de emissões, quer dizer, países mais poluidores podiam comprar cotas de poluição de países menos poluidores. Então, isso não faz um grande efeito para o que se esperava, né? E ao longo dos anos, muitas outras convenções vêm acontecendo.
Isso tem uma relação direta com as mudanças climáticas, né? A camada de ozônio também é uma outra questão. A gente hoje em dia está muito melhor em relação a isso. O ozônio é uma variação do oxigênio, né? Um O3, que está a mais ou menos 25 km de altitude daqui. Essa camada de ozônio, ela na realidade ela filtra os raios ultravioletas que vêm do Sol. Então não confundam ultravioleta com infravermelho. Efeito estufa tem a ver com raio infravermelho. Camada de ozônio tem a ver com raio ultravioleta, tá? Então essa camada de ozônio é um gás, né? E que ela protege, né? Ela faz uma camada como se fosse um filtro que protege esses raios que vêm do Sol em relação à Terra. Quando a gente fala que estava rolando um buraco na camada de ozônio, fica parecendo que é uma coisa em cima aqui da gente só, né? Mas não é isso. É a camada de ozônio que ficou mais fina, né? Menos densa. Então, conforme ela ficou menos densa do que ela deveria, ela deixou de filtrar na capacidade dela que ela deveria, né? Esses raios. Então, essa radiação está chegando muito mais intensamente para a gente, tá? O que fez essa camada reduzir? A emissão de gases CFC, né, que é o clorofluorcarbono, que tem nos sprays, qualquer produto de spray, aerosol, nos motores de geladeira, ar-condicionados, e essa emissão desses gases foram para a atmosfera e foram fazendo esse processo. Hoje a gente tem uma melhora disso. A gente tem, por exemplo, ar-condicionado que muitas vezes, se você olhar na caixa do ar-condicionado, vem lá dizendo livre de CFC. Quer dizer, já está se usando outros tipos de produtos hoje em dia. A gente teve uma melhora em relação a isso. Mas isso trouxe, né, problemas de pele, problemas mutacionais. Antigamente as pessoas não usavam filtro solar, né? É um produto caro, ainda é. Hoje a gente tem um pouco mais esse hábito. Mas era o contrário, né? As pessoas usavam vários produtos para se bronzear e produtos absurdos, inclusive. Se queimavam muito. Então, muitas pessoas com câncer de pele hoje em dia, muito em consequência do passado, né? Bom, já a poluição hídrica, né, do ambiente aquático, a gente tem aqui, por exemplo, a eutrofização. Antes de falar diretamente desse processo, vamos mostrar aqui essa imagem que a gente vê aqui, né? Uma área em que você tem um rio passando por ali, uma parte dessa área com um campo desabitado, onde não tem nenhuma população, só vegetação. Depois uma área rural, pouco povoada, poucas casas, e depois uma área densamente povoada. Vocês veem como a característica da água do rio vai mudando por conta do lançamento dos poluentes. Enquanto a gente tem só casa, só poluente doméstico, quando a gente tem indústria, poluente doméstico e industrial. Então, se vocês olharem ali nas colunas, né, de plânctons, invertebrados e peixes, olha como é que a gente vai reduzindo isso ao longo da passagem desse rio de uma área limpa para uma área poluída, né? Você vai encontrando aí animais mais resistentes à poluição e aqueles que são muito sensíveis não resistem e morrem muito rapidamente. Então, o que acontece na eutrofização? Esse slide aqui é fundamental, não pode confundir, tá? O que acontece no processo de eutrofização? A gente tem ali um ambiente de rio, de lago, de lagoa, principalmente são ambientes mais fechados, assim, em que a gente tem altos níveis de matéria orgânica, tá? Então, altos níveis, inclusive, de nitrogênio, potássio, fósforo, disponíveis ali naquele ambiente aquático. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem um derramamento de, por exemplo, esgoto doméstico. O esgoto doméstico ele vem associado a muita matéria orgânica, né, produzida por nós e liberada ali no processo da liberação do esgoto, que muitas vezes também não é tratado. Como a gente tem muita matéria orgânica ali naquele ambiente, isso vai fazer com que as algas que ali vivem consigam crescer, né? Elas se nutrem dessa matéria orgânica. Então, tanto é que a gente vê em muitos lugares que a gente tem um crescimento das gigogas, são algas em que as pessoas precisam tirar, né? O IBAMA, o INEA precisa tirar um pouco daquilo ali de vez em quando, tá? Muita alga, muita fotossíntese, né? Já que elas são fotossintetizantes. Muita fotossíntese e muito oxigênio disponível. Conforme isso acontece, a gente tem uma proliferação muito grande e surgimento de muitas bactérias aeróbias que consomem esse oxigênio, tá?
Só que muito oxigênio, mas aí em seguida muita bactéria, essa bactéria vai consumir esse oxigênio, tá? Então eu tenho bactéria em excesso, ela vai acabar consumindo demais esse oxigênio disponível na água. Como essas bactérias consomem demais, sobra pouco para a fauna aquática. Então a gente tem mortandade de peixes e de outros seres vivos ali. A morte desses animais faz com que prolifere agora bactérias anaeróbias, quer dizer, que vão decompor aquele material morto e que não precisam de oxigênio. Essa proliferação de bactéria anaeróbia, ela provoca a produção de gases mal cheirosos pelo processo, né, de decomposição, tá? Então é quando a gente passa em determinados lugares que a gente sente aquele cheiro de podre, né, aquele cheiro ruim, tipo ali na Manilha, perto ali do Fundão, na linha vermelha. Então são ambientes que estão muito eutrofizados. Então aqui é uma noção, né, de ambientes eutrofizados. Alguns rios importantes, mas que já estão nesse nível de... Maré vermelha é uma outra forma de poluição bem diferente, tá? Então é quando a gente tem a proliferação muito grande de algas vermelhas, que são algas do reino protista, que são as algas dinoflageladas. Essas algas, elas além de produzirem clorofila, produzem um pigmento vermelho. E essas algas são chamadas de algas indicadoras de poluição, tá? Então, essas algas, quando elas estão presentes, significa que o ambiente está poluído, tá? Isso acontece no mar ou em rios, é muito comum, às vezes em algumas épocas, você vê a maré passando e você vê uma coloração avermelhada assim ao longe, tá? Então, como ela é indicadora de poluição, a gente sabe que o ambiente não está legal, que ele está poluído. É muito comum que os peixes acabem morrendo em consequência disso, tá? Existe aí uma relação ecológica, o amensalismo, que a gente já falou, ou antibiose, lembra? Que um indivíduo produz uma substância tóxica que inibe o crescimento e desenvolvimento de outros. Então, nesse caso aí, as algas promovem a mortandade dos peixes. Magnificação trófica é uma outra forma muito importante, não pode confundir, pensem nos nomes, tá? Magnificação trófica também é chamada de bioacumulação, então é um nome fácil de lembrar. O que acontece? Existem produtos que não são biodegradáveis, lembra na última aula eu perguntei o que era isso? Então são produtos que os indivíduos não conseguem decompor, então eliminar, né, na natureza. Então esse produto vai se acumulando no corpo dos indivíduos, tá? Então, quando a gente tem um processo de contaminação, né? Nesse caso aqui, principalmente, a gente pode falar de mercúrio, de chumbo, de DDT, que é um produto da agricultura, e isso é lançado no ambiente, por exemplo, no rio, né? As plantas, por exemplo, fitoplâncton, ele vai ter um nível de contaminação por DDT, tá? Só que ela não elimina isso, já que não é biodegradável. E aí, o que acontece? Um herbívoro, quando vai comer uma planta, ela não come um fitoplânctonzinho, ela come uma quantidade grande. Então, ela acumula a quantidade que já tinha ali naquela planta, mais o que ele também está sofrendo a consequência do contato. E aí, o peixe carnívoro, quando come o herbívoro, passa pela mesma situação. E o carnívoro aqui, no caso, a ave que está comendo o peixe carnívoro, também vai absorver um volume de contaminação grande. Então, por isso que o nome é magnificação trófica. Magnificação de magnífico, de muito, e trófico de nível trófico, tá? Então, como os níveis tróficos maiores precisam de uma quantidade grande de alimentação, né, já que a energia se perde ao longo da passagem do nível, ele precisa comer muito. Então, esse produto vai se acumulando, então sempre o último nível trófico está com um nível de acúmulo muito maior. Por isso o nome magnificação trófica ou bioacumulação. Poluição do solo, a gente tem como principal problema aí a presença do lixo, né? Isso pode acontecer nas grandes cidades, principalmente, né? Mas existem lixos aí que vêm de um produto, não lixo diretamente como a gente conhece, né? Mas produtos químicos, inclusive liberados no solo pela agricultura, uso de fertilizantes,
metal pesado, né? Esses venenos que se usam na agricultura, seja um agrotóxico para fazer um produto ser produzido mais rápido ou ficar livre de pragas. Então, isso tudo ambientes, né? E piora a qualidade do solo. A gente tem os lixões, né? Que é um acúmulo muito grande, e isso causa problemas seríssimos, né? Muito material ali em decomposição, ele vai liberando o chorume, que é aquele líquido marrom, né? Se a gente deixar o lixo de casa com matéria orgânica, né, com lixo orgânico, que é resto de alimento, casca de fruta, muito tempo, quando você for tirar o lixo, você vai ver esse líquidozinho marrom. Você imagina um lixão, né, com essa proporção enorme de lixo que recebe de várias cidades, muitas vezes. E isso causa, por exemplo, a contaminação do solo, né, esse chorume contamina o lençol freático, que é onde a gente tem as águas mais limpas, né? E quando a gente faz um aterro sanitário, que seria a melhor medida, isso é uma obra de engenharia, né? Você tem toda uma estratégia aí para construir esse aterro. Você tem como capturar o biogás, que na verdade é o gás produzido pela decomposição desse produto, e isso serve como uma fonte de energia elétrica, né? Então, é utilizado, por exemplo, nas termoelétricas. Isso seria uma ótima vantagem se a gente fazer, né? Uma das soluções também é reciclar o lixo, né? Hoje em dia a gente vê aí essas diferenças de lixeira, muitos prédios, condomínios fazem coleta seletiva, nem todo município obviamente tem, mas isso facilita muito, né? Gera emprego, reduz os custos na produção, né? Economiza energia, uma série de coisas. Além de evitar lá aquele lixão, né? Muitas pessoas vivem do lixão, se contaminam, pisam e se machucam em vidros, e se infectam com material hospitalar, né? Totalmente errado, aquilo ali não poderia existir tá? Hoje a gente também faz reciclagem de óleo de cozinha, muitos lugares e instituições fazem isso. A Fiocruz, por exemplo, recebe toda quinta-feira óleo de cozinha usado, né? E aí eles dão uma mudinha de alguma planta, você escolhe lá o que você quer para levar para casa, e esse resto de óleo vai ser utilizado para fazer sabão, biodiesel. Sabão, óbvio que não é para tomar banho, mas para outros usos. Ração para animal, detergente. Porque resto de óleo não é para ser lançado pela pia, né? Ainda mais o óleo usado, queimado. Então, essa não é a solução. Certo que a gente recolha, junta numa garrafa PET, por exemplo, e depois acha um lugar que faça o uso disso, tá? Eu vou deixar uns exercícios aqui. Vocês podem fazer à vontade, deixei escritos. A gente conversa na aula.